Olá, tudo bem? Porque uns entendem as profecias e as revelações e outros não. Tem pessoas, eu estou fazendo esse vídeo para responder um comentário do nosso irmão. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu expliquei para ele ali, digitando algumas coisinhas, dando alguns exemplos, mas eu achei melhor fazer um vídeo a respeito disso, que é uma coisa muito interessante de se entender. A religião, pessoas que levam os escritos bíblicos na forma literal, dificilmente entendem. Porque eles são futuristas, sabe? Como eles não, a conta da Bíblia, que está na Bíblia, nos livros bíblicos, eles não conseguem, a conta não fecha, então eles ficam por aí procurando entendimento em explicações de teólogos, de mestres, de pastores, de bispos, na escolinha dominical, eles ficam por aí. E nesses lugares não tem a revelação. Nesses lugares eles não entendem nem as profecias e nem as revelações. Eles entendem sim de uma forma literal. Aí você fala assim, você é diferente? Claro que não. Eu sou o menor dos menores. Só que não me pergunte o porquê. Eu leio e entendo. Eu leio e compreendo claramente. Eu vou falar aqui rapidinho que há uns 3 anos e meio, eu acredito porque o tempo está passando tão rápido que eu não sei se é 3 anos e meio, 4 anos, eu frequentei um lugar, pouco tempo, e um dia questionei um irmão que pregava. Eu falei, irmão, por que nos dias de hoje não acontecem mais milagres, prodígios e maravilhas como nos dias de Jesus e dos discípulos? Eu não tinha o entendimento da diferença de gentio, de judeu, do antigo pacto, do novo pacto, eu não tinha. Infelizmente lá eles também não têm. Eles adoram Jesus de Nazaré. E eu disse muito sério para ele. Tinha um pouquinho de gente ali, reunido. Eu olhei nele, assim, ele de pé lá na frente, assim, era pertinho, eu sentado no primeiro banco, eu olhei e eu falei, irmão, eu vou me dedicar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou suplicar a Deus, que eu quero conhecê-lo, eu quero entender o porquê não acontece mais milagres, sabe? Mas quando você fala de uma forma assim, firme, sabe? Não para machucar ninguém, mas você falando firme. E daquele dia em diante eu perdi o interesse de frequentar esse lugar. E me enfiei nas Bíblias, fui comprando 1, 2, 3, e compro uma de estudo aqui e tal. Eu não sei que tem 40, 42 Bíblias de estudo, eu cheguei nesse nível. Hoje eu não olho praticamente nenhuma. Para poder entender, aí comecei a assistir vídeo, aí assisti o vídeo de Geraldo Moraes, uma vez, aí assistia metade, desligava, eu falei assim, eu acho que esse caboclo aí, ele é acho que é um anticristo, falso profeta. Aí eu insistia, sabe? Aí depois no outro dia eu ia lá, assistia de novo, aí o dízimo, você foi enganado, e fui assistindo aqueles vídeos ali, dali a pouco comecei a firmar, aí eu comecei a entender, sabe? Foi uma coisa assim, Então eu tenho assim comigo que Deus usou, porque para mim ele fala pelo Espírito da Graça. Então Deus usou o irmão Geraldo Moraes, usou o Espírito da Graça para falar pela boca dele, de alguma forma me alcançou e me abriu os olhos e o véu foi tirado. Então hoje quando eu leio, eu não preciso fazer muito, sabe? Que nem para responder o irmão, ele colocou, eu estava ajudando meu filho aqui, aí eu só li lá, ele falou, irmão, mas não está batendo muito, porque em Daniel 7, no versículo 21, 22, fala que o ancião fez a justiça. Tudo bem, aí eu estava fazendo alguma coisinha e aquilo ficou na minha cabeça, porque fica assim, sabe? Qualquer coisa que você posta no comentário, eu fico com aquilo, é difícil tirar. Só não quando é legalista, eu nem perco tempo, eu já vou lá e excluo o comentário dele, logo e acabou, eu não tenho paciência não. Mas quando eu vejo que nem esse irmão aí, é uma benção que ele falou. Aí eu resolvi ler o texto, ler todo o contexto. Porque eu acho que o vídeo que eu fiz, realmente, talvez eu usei só ali no 21, 22, e eu li o texto, eu li para cima. Ou seja, Deus mostrou. Aí eu fui e li Daniel 7, aí eu cheguei no versículo 13, que fala, é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Aí veio o entendimento. O que eu fiz? Na hora eu já passei para ele. Falei, dá uma olhada nesses dois aí. Porque assim foi. João, na ilha de Patmos, ele estava lá aprisionado na ilha de Patmos, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha telex, não tinha telégrafo, não tinha pombo correio, nada. E Jesus, no Espírito, veio a ele e disse,
João, escreve o que eu vou te dizer, o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, para os anjos das 7 igrejas. Onde estavam essas 7 igrejas? Na Ásia Menor. Ali não estava Brasil, tal. Para os futuristas eles dizem que é não sei o que, não sei o que. Para mim não quero saber. Eu vou pelo que eu entendo e que eu acredito que eu estou no caminho certo, que assim os pregadores da graça também entendem. Então foi falado, ó, escreve o livro de Apocalipse, as coisas que eu vou te dizer, e você envia para os 7 anjos da igreja da Ásia, que era para escrever o quê? Avisando que o dia do Senhor havia chegado, que o juízo de Deus havia chegado. Você consegue entender? Aí começou em metáfora, em figura de linguagem, e enigmas. O livro de Apocalipse, quando você pega ele de começo, que você não tem uma revelação, você não tem nada, é uma confusão, a pessoa até abandona. Não vou ler não, porque eu frequentei lugar que o líder falou, ó, vocês não perdem tempo no Apocalipse não, porque eu tenho testemunho, eu já vi muitas pessoas ficarem malucas, loucas, lendo o Apocalipse, porque é um livro de enigmas. Esse livro não é para qualquer um entender. E assim é nos dias de hoje. Talvez você deve estar até balançando a cabeça, concordando comigo que é assim mesmo. Por que João escreveu em enigmas, em figuras de linguagem, em metáforas, em exemplos, para os 7 anjos? Alguém tinha que interpretar esta mensagem, estas mensagens, estes escritos. Você concorda? Foi 22 capítulos, pelo menos é o que nós temos em mãos. Pode ter havido até mais, mas os 22 fecha bem o estudo de Apocalipse. Eu acredito que fecha bem. Por isso que eu acho que espiritualmente foi permitido somente os 22 capítulos que ele dá início, meio e fim. Tudo que aconteceu em Jerusalém. Aí eu entendo por que teve intérprete naquilo. Quando chegou aos 7 anjos, que eram os irmãos, não era um anjo de asa, não era nada, era uma figura de linguagem, aos irmãos que se reuniam como igreja e era considerado como anjos. Pelo menos o escritor colocou como anjos. Chegando essas cartas, passando esses escritos nos pergaminhos, em couro, em madeira, os guardas, lógico que se ele estava aprisionado e esses escritos teriam que chegar na Ásia Menor, ele estava na ilha. E aquilo deveria chegar, vamos dizer, em terra lá, firme. Então alguém tinha que interpretar. E os guardas pegariam aqueles escritos, tivesse uma forma bem definida, de fácil entendimento, provavelmente aqueles escritos não chegariam aos 7 anjos da igreja da Ásia, aos anjos que estavam reunidos, porque eles iriam entender, falando, não, olha, está falando aqui que o juízo chegou, que o dia do Senhor chegou e tal. E já está sendo tocada a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 7ª trombeta, e Satanás e a Babilônia, não sei o que lá, falando que a Babilônia era Jerusalém e tal. Então não podia, ele tinha que falar, foi escrito em enigmas. E, não sei se você concorda, e teria que ter intérprete para isso. Sim, sim. E esse escrito chegou, passou pelos guardas, veja bem, não tem escrito, não tem prova, ninguém tirou foto, nem filmou. Eu, na minha mente, acredito que aqueles rolinhos de pergaminhos passou, os guardas abriram, leram, ó, esse velhinho aí, esse anciãozinho tá doido. Tá, ó, pneuzão, tá trezão. Manda isso embora, manda essas cartas para lá. Chegando aos anjos que estavam na Ásia Menor, alguém deu entendimento para ele. Quem deu? O Espírito Santo. Quando eles abriram, reunido com os irmãos, a tribulação, a perseguição estava intensa, eles tudo escondidinho, e eles liam aquilo, e o Espírito Santo dava entendimento para eles. Você consegue entender a grandeza, a profundidade disso? Então, por que chega nos dias de hoje, já se passou quase 20 séculos, já se passaram quase 2000 anos, porque esse ocorrido foi no ano 70, nós estamos no ano 2021, então está às portas para completar 2000 anos. E esse escrito vem. 100 anos depois, 300 anos, chegou Constantino, fez a baderna toda, adulterou, acrescentou, tirou, fez. Chegou Lutero, 95 tese e tal. Aí os pais da igreja mexem daqui, mas nunca eles tiveram a revelação que está tendo neste século. Nunca foi mostrado para eles que o batismo
não é numa piscina, foi na cruz. E está escrito, você vê que coisa como que é, está escrito que o batismo foi na morte de cruz. Está escrito que o dízimo foi uma herança que Deus deu aos levitas, está escrito. Está escrito que Jesus foi apresentado porque era a lei de Moisés, então não tem necessidade mais de se apresentar a ninguém. Por quê? Porque quem está debaixo das leis de Moisés está debaixo de maldição. Olha, ali escrito, qualquer Bíblia, qualquer texto. Aí eu te pergunto, e aí? Você não entende? A culpa é nossa? Aí você fala, então você é louco, como que você entende? Não sei como eu entendo, eu sei que eu entendo. Eu sei que o Geraldo Moraes entende. Eu sei que os irmãos, o Elcio entende. Eu sei que outros irmãos aí que eu não sei falar o nome, eles entendem. Eu sei que você do outro lado, que está seguindo esse canal e segue outros, você entende. Quando você dá um glória a Deus é que você entendeu. Quando você fala amém, irmão, é isso daí mesmo, é que você entendeu. Já tem outros que entram, infelizmente eles não procuram, eles te chamam de herege, chamam você de sei lá, é tanto nome, mas eu entendo. Eu sou especial? Não. Você é especial? Não. Mas o Criador deu a nós essa dádiva de entender e acabou. Da mesma forma que os 7 anjos das 7 igrejas entenderam os escritos de João. Então João tirou das profecias para mostrar os escritos, para mostrar os acontecimentos, coisas que foram profetizados, e que chegou o dia do Senhor e aconteceu. Jesus se utilizou de profecias para mostrar que naquela geração dos 70 anos, iria vir a desolação de Jerusalém. Porque uns entendem as profecias e as revelações e outros não. Então agora eu vou ler alguma coisinha e para ver se a gente... São centenas, inúmeros. Eu separei alguma coisinha aqui. Tá? Não é muita coisa não, mas também não é pouquinha coisa, porque cada passagem vai chamando. Então, se esse vídeo ficar um pouquinho longo, você tenha paciência, assiste um pouquinho agora, assiste um pouquinho amanhã, e dali a pouco você consegue terminar. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E já aproveita aí, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva rapidinho, ative o sininho para receber novas notificações. Amém? Então vamos lá. Os escritos do livro do Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Confere na sua Bíblia. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. A teologia diz que isso aqui é o primeiro dia da semana. A teologia diz que isso aqui é domingo, porque eles não têm a revelação. Mas é tão claro que esse dia do Senhor vem sido falado desde de Joel, Sofonias, Lamentações, Amós, Malaquias. Tudo falou do dia do Senhor. Diz que o dia do Senhor era de trevas, de juízo. Era como se um homem, lá em Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20, é como se o homem colocar a mão na parede e de repente uma serpente picar. Olha como que era comparado o dia do Senhor. Aí na teologia eles dizem que isso aqui refere-se ao domingo. Mas não, era o dia do Senhor, era o juízo que tinha chegado. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Em outro texto, na Almeida Corrigida Fiel, na King James, fala, fui arrebatado, fui tomado, fui tirado no dia do Senhor. Em espírito. Então, em espírito, Jesus falou com ele, em espírito, ele viu os anjos, ele viu tudo acontecer. Achei-me no espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, versículo 11, dizendo, escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Acabei de falar isso aqui. Então, Jesus em espírito, o Cristo ressuscitado em espírito, falou para ele em espírito, não João na carne, em espírito, porque ele foi arrebatado. Escreve num livro tudo que você vê e manda às 7 igrejas. Formas de quê? De enigmas, parábolas, mistérios, revelações. Quando chegou lá, é certo, eu não estou lá, não tem relato, não tem foto, não tem filmagem, que os anjos receberam os pergaminhos enrolados, foi abrindo e foi lendo. Não tem, mas entende-se pela fé que foi assim que aconteceu. Eles leram aqueles enigmas, aquelas metáforas, e o Espírito Santo deu entendimento. O mesmo que dá entendimento para mim nos dias de hoje,
e dá para você. Amém? Glória a Deus por isso. Por que nós temos essa dádiva? Por que a religião não tem? Não sei. Eu sei que eu creio no entendimento que Deus tem dado. Aí, comparando essa profecia, é igual ao irmão. Tudo isso, irmão, que eu não vou falar o seu nome aqui, é para que você venha... eu vou tentar passar o meu entendimento a esse respeito, tá bom? Não sou dono da verdade, mas da mesma forma que eles utilizaram, Jesus utilizou, eu também tenho esse entendimento que a gente deve usar profecias para entender o que Jesus falou, porque assim eles fizeram. Então, comparando essa profecia que João falou, dizendo, escreva num livro e mande às 7 igrejas de Tiatira e tal. Agora eu vou para eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Tá? Fechamos aquela parte que ele escreveu em enigma, em metáforas e figuras de linguagem e foi enviado para os irmãos, os anjos das 7 igrejas, e eles entenderam. Aí nós pegamos Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Assim está escrito. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão. Por causa dele, certamente, amém. Eis que ele vem. Quem iria vir por sobre as nuvens? De uma forma espiritual, não de uma forma carnal, não de uma forma corpórea, como a religião espera ele vir por sobre as nuvens. Porque teve passagem que ele falou, não sei se é Lucas, Marcos, passagem que ele falou que viria em formas de sinais. E assim ele veio. Então, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que furou ele. Aqui está falando que ele viria, que ele iria ver um pingo. Para um bom entendedor, um pingo basta. Precisa de uma exegese, de uma hermenêutica para você entender o versículo desse? Aqui ele está falando pelo Espírito, que até aqueles que furou o lado dele, iria ver, porque foi furado o lado dele no ano 33, ou ele teria 33 anos. Dali a 37 anos, um soldado, o que furou ele, quantos anos tinha? 22, 25, 27? Dali a 37 anos. Então até ele, aqueles que furou o lado dele, iria ver. Aqui está escrito. Então, comparando essa profecia, de onde João tirou? Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Aí o irmão falou, realmente, lá no versículo 21 e 22, fala que o ancião deu justiça. Só que aqui fala que ele iria vir por sobre as nuvens e o ancião de dias iria recebê-lo. Eu depois, calma que eu vou chegar lá, em Mateus 26, 64, eu vou chegar lá. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10, também assim está escrito. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, não do Brasil, da Argentina. Está vendo que o juízo era lá? Foi lá que aconteceu? E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, onde era a casa de Davi? Quem construiu o primeiro templo? Um pingo basta. Então não vou dar essa, só para você mexer com o seu tico e teco aí. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único e chorarão por ele como chora amargamente pelo primogênito. Então João tirou da onde? Que ele viria por sobre as nuvens? Daniel 7,13. E também tirou que até aqueles que trespassaram foi profetizado por Zacarias. Aí a religião vem cheia de lixo no entendimento, dizendo que Jesus ainda vai voltar. Então aqueles homens que furou ele, está aí com quase 2000 anos. Se ele não voltou no ano 70, dali, quando foi falado isso no ano 33, do ano 70, dali a 37 anos ele voltou. Vamos lá. Jesus disse sobre a geração que ele viria. Olha o que Jesus disse. Mateus 24, versículo 33 e 34. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, que coisas que seriam? Que coisas que aconteceriam? O que precederia da vinda dele? Leia o contexto para cima. Leia a partir do versículo 1 de Mateus 24. Vai lendo e você vai chegar. E há um monte de coisa que acontecer. Aí chegou aqui, Mateus 24, 33 e 34. Assim também vocês,
Quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. Por que Jesus falou daquela geração? Quantos anos é uma geração? 70 anos. Era 70 anos. Porque eu vou te mostrar de onde. E a religião fica aí. Não, essa geração não é assim não. Essa era não é assim não. Ixi, vai pegar fogo em tudo ainda, vai queimar tudo. O fogo que Pedro falou aconteceu em Jerusalém. O templo foi incendiado do alto a baixo, que até os alicerces se destruíram, foram aniquilados. Então Jesus se utilizou também de profecia para falar. Por que profecia? Porque o mesmo Espírito que falou pela boca de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, de Amós, de Sofonias, de Daniel, de Malaquias, de Jesus, de João, de Pedro, de Paulo, é o mesmo Espírito que fala pela nossa boca hoje. É o mesmo Espírito. A única lugar que não é o mesmo Espírito é aqueles que mandam pegar dízimo, que mandam batizar nas águas, que mandam apresentar criança, que mandam apresentar sacrifício, que mandam pegar envelope para cumprir, que mandam pegar copo de água ungido, que mandam pegar vassoura ungido, tijolinho ungido. Aí não. Aí é outro espírito, é o espírito de Mamon, é o espírito do engano, do erro, da mentira. Não confunda Lé com Cré. Então o mesmo espírito dos profetas de Jesus é o mesmo espírito que nos dá a revelação hoje. Assim eu creio. Por isso que eu não tenho trabalho nenhum. Às vezes eu estou assim, eu vou gravar um vídeo. Eu sento na frente do computador, ou então pego minha câmera, meu celular, qualquer coisa. Às vezes pego, põe aqui na frente, vou falar. Pego lá um versículo, falo, pronto, e vem, acabou. É assim que é. Mas por quê? Não sei. Então tá, Jesus falou que não passaria. Em verdade, no versículo 34 de Mateus 24, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Comparando a profecia, vamos ler. Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 2, veja o que Daniel diz. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, veja o mesmo Espírito, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Você viu de onde que Jesus tirou isso? E eu vou te mostrar de onde Daniel tirou isso, para você ver que o Espírito, tudo concatenados, os assuntos, as profecias todas fechando a conta fechando, se encaixando. E de onde Daniel tirou essa profecia? Jeremias capítulo 25, 11 e 12, porque assim ele disse, no primeiro ano do seu reinado, em Daniel 9, 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, correto? E de onde Daniel tirou isso? De Jeremias, ele citou Jeremias, não citou? Então vamos lá, Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Aí um perturbado, um teólogo, um candidato à teologia, um candidato a lobinho, há uns tempos atrás, falou para mim, não, mas o que Jeremias falou, o que Daniel falou, foi a respeito do rei da Babilônia. Ô abençoado, você nunca leu que o Antigo Testamento, as profecias, foram sombras, figuras e alegorias da realidade que viria, que era Cristo? Você não tem esse entendimento? Você não tem essa fé? Nem isso você consegue crer? Nem isso? Que tudo foi feito por ele, para ele? Que ele era a realidade? Então foi tirado esse exemplo que aconteceu com o rei da Babilônia para Daniel, e para Jesus, e para João, quando chegou o dia do Senhor. Não há nada novo, Eclesiastes capítulo 1, não há nada novo debaixo da terra. Quando você fala assim, isto é novo, não. Essa pandemia é nova, não. Lá atrás já aconteceu. Há 100 anos atrás aconteceu. A Terceira Guerra Mundial, isso é novo, não. Já aconteceu a Segunda, já aconteceu a Primeira, já aconteceu a Guerra dos Hebreus, já aconteceu a Guerra do Rei da Babilônia, já aconteceu. Não há nada novo. Geração vai, geração vem. O sol se põe, o sol nasce, o sol nasce, o sol se põe. O círculo da água fica fazendo isso. Leia lá.
Eclesiastes não é nada novo. Então são profecias, são acontecimentos que vai servindo de geração para toda esta terra virá a ser uma ruína. Que terra que ele estava falando aqui? Terra de Israel, terra habitada. Não é para as nações futuras, nos dias de hoje, não, foi para aquilo. Porque tudo ali levava, os escritos proféticos, as profecias, eram tudo a respeito do dia do Senhor que estava por vir, que viria em breve, que viria logo e não tardaria. Então tudo foi escrito para o dia do Senhor. E João foi o único dos apóstolos que estava vivo no dia do Senhor quando chegou. Toda esta terra virá a ser uma ruína, horror, objeto de horror. E estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade. Diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 29, 10 agora. Capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, quem era a Babilônia? Quem era a grande prostituta que João falou em Apocalipse? Jerusalém, onde estava o templo, onde estava o santuário de Deus. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então Jesus se utilizou da geração falada por Daniel. Daniel se utilizou da geração para falar de Jeremias. E assim sucessivamente. Com base, como nós falamos hoje na escatologia, com base no quê? Nos escritos de Jesus, nos escritos dos profetas, nos escritos dos apóstolos, nos escritos de Paulo, nos escritos de João, na Ilha de Patmos. Então, da mesma forma que eles se utilizavam das profecias, nós também hoje se utilizamos das palavras dele. Nós não nos utilizamos de palavras de teólogos, de apóstolos, de pastores, isso é uma cambada de mentiroso, um monte de carnal. Nada disso. Eu me baseio no que está escrito aqui. Passou daqui só Flávio Josefo, que foi um contemporâneo dele. Mas também o livro dele é dessa tarimba aqui. Eu leio só, vou lá e vejo, já vi. O que eu tinha que ver lá no livro de Flávio Josefo, eu tenho ele na minha estante e já não olho mais. Então, da mesma forma que Jesus tirou desse versículo para falar sobre vir o sumo sacerdote vir. Então, da mesma forma que Daniel tirou de Jeremias, Jesus tirou de Daniel para falar da geração, assim também aconteceu quando ele disse que o sumo sacerdote, ou os que estavam ali, iriam vê-lo voltar. Mateus 26, 64. Mateus, livro histórico, capítulo 26, versículo 64. Ganhe tempo, não perca. Eu estou aqui pegando um versículo, mas faça, por favor. Leia todo o contexto. Porque eu, para poder falando aqui, eu li antes do 60 até o 66 ou 67, que completa o contexto. Mas o vídeo já está com 30 minutos, para ele não ficar dando 2 horas aqui. Então, no versículo 64 foi assim: Jesus respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Quem Jesus estava falando que iria vê-lo voltar no seu reino? Não eram eles ali? Não era o sumo sacerdote que estava ali? Não eram os outros candidatos a sumo sacerdote? Ele falou, vocês aqui, ó. Mas eu lhes digo que desde agora, vocês ali verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo por sobre as nuvens. De onde Jesus tirou isso? Eu vou te mostrar. Por que no próximo versículo 65, o sumo sacerdote rasgou as vestes? Sabe por quê? Porque quando falava que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, significava juízo, significava o dia do Senhor, significava que a ira de Deus seria derramada sobre eles. Então, quando o sumo sacerdote ouviu Jesus falando que ele viria por sobre as nuvens, ele falou, não precisa, ele já blasfemou, ele já está falando que é filho de Deus. Olha, esse que bebe vinho com os beberrões, esse comilão, esse que não faz jejum, esse que não dá dízimo, esse que não frequenta nossa religião, está falando que é filho de Deus. Mas Jesus tirou isso de algum lugar, porque ele tirou de uma profecia. E da mesma forma, o sumo sacerdote, que entendia a Torá, porque afinal de contas ele era o cabeça dos ladrões, dos mentirosos, ele sabia a Torá, ele sabia as leis, ele sabia os profetas.
É a literatura que eles tinham naqueles dias. Então, quando ele já ouviu Jesus falando aquilo, que eles iriam vê-lo vindo, ele falou, meu Deus, é blasfema demais. Rasgou, pode matar. Não precisa mais de testemunha, não precisa mais nada. Ele blasfemou, dizendo que é filho de Deus, porque o sumo sacerdote conhecia lá. Aí vai para onde Jesus tirou, profecia de Daniel 7,13. Assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Aí lá no versículo 22 desse capítulo foi o que o irmão questionou. Falou, opa, irmão Cláudio, mas só que está falando que o ancião fez a justiça. Só que o que Jesus usou foi aqui, foi antes de chegar no 22. Porque Daniel tinha visões, parábolas, enigmas, figuras de linguagem, para não é qualquer um que entende isso. Então, se você ler o literal, se você pegar o capítulo 7, ali vai ter esse que iria recebê-lo, teria o outro ancião que praticou a justiça, teria falando do chifre, o chifre, uma revelação tão maravilhosa. Se você souber quem é o chifre pequeno, você sabia, eu não sei se você consegue voltar no primeiro vídeo meu, olha como que foi, como que esse canal foi um canal que surgiu pela revelação do Pai. Se você ouvir eu gaguejando, eu todo desconcertado, mas se você ver o primeiro vídeo que eu fiz, foi um vídeo que eu escolhi, eu não, porque já, quem era eu, quem sou eu, meu Deus, para saber daquela revelação. Eu vou ver se eu conseguir, vocês me perdoam, que eu acho que o que interessa é a essência, é o teor. Eu fiz um estudo tão profundo sobre o chifre pequeno, quem era o chifre pequeno de Daniel, foi. Cheguei até Apocalipse. Está nesse mesmo aqui, ó. Está aqui em Daniel 7, está Daniel 8, está Daniel 9, que fala sobre o chifre pequeno que surgiu entre os chifres grandes. Era o general Tito. Uma hora eu vou dar uma pincelada nisso aqui. Mas se alguém tiver interesse, eu coloco lá o link desse vídeo. Você vê que eu fui passando, sabe? Eu fui acompanhando assim, fui uma clareza. Aquilo que me impulsionou, me deu força para mim começar a fazer vídeos. O primeiro vídeo meu já foi um vídeo logo assim, de uma revelação muito, muito grande. Aí eu falei, meu Deus, quando eu acabei de fazer, eu falei, não acredito que eu fiz isso. Gravando na frente do celular, gaguejando, olhando e tudo. Mas até aí o que vale é a essência. Então veja, aí no versículo 14, não, vou no 13 para a gente emendar. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você não acha, um pingo, não ir, já não basta, você não acha que esse versículo 13, exatamente esse versículo 13, o sumo sacerdote não conhecia isso? Não seria esse ancião que iria recebê-lo quando ele voltasse por sobre as nuvens? Meu irmão, eu estou com a vontade de falar o seu nome, mas eu não vou falar não. Eu estou fazendo esse vídeo, mas olha, eu não sei, deve ser Deus falando, porque é para mim o prazer maior do mundo que eu quero que você entenda. Porque a gente pega um vídeo, então você não quer passar muito tempo, então você quer fazer um vídeo de 12, 15 minutos, então não é tudo que cabe ali, não é tudo que dá para você falar naquele vídeo. Então fica, sabe, arestas a serem aparadas. E às vezes eu acho que é isso que deve confundir um pouco. Mas você não acha, se você estiver assistindo esse vídeo, você não acha que é exatamente nesse versículo 13 que o sumo sacerdote se rasgou as vestes dele, quando Jesus falou que ele viria por sobre as nuvens e que eles ali iriam vê-lo vindo por sobre as nuvens? Mateus 24, 64. Você não acha que foi sobre isso? Você não acha que foi esse versículo? Para mim, eu tenho quase certeza que quando ele falou isso, o sumo sacerdote falou, opa, mas quem vai vir é o Filho de Deus, não esse feioso aí, porque diz que Jesus não tinha boa aparência, sei lá, é mais ou menos isso que fala lá Isaías. É esse que não frequenta a nossa religião, é esse que nos critica, nós que somos os praticantes da lei de Deus, é esse daí que vai vir? Não, aí foi quando ele rasgou as vestes. Então Jesus tirou daqui, que ele iria vir por sobre as nuvens, e o ancião de dia iria recebê-lo, de uma forma figurativa, de uma metáfora, não de um modo literal. Porque se você ler no modo literal, aí você vai emendar com o versículo 22, que fala que o ancião trouxe a justiça, justificou o negócio assim. Aí no versículo 14 está assim, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino
para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando se realizou o domínio e o reino eterno do Cristo ressuscitado? Quando foi? O reino espiritual. Olha que Daniel falou que quando o Filho do Homem viesse por sobre as nuvens, o ancião de dias iria recebê-lo e seria estabelecido o reino eterno, o domínio eterno. É difícil entender que isso aconteceu no juízo. E quando é que o Filho do Homem veio? Para os que acreditam na escatologia consumada. Foi no ano 70. Você está entendendo que isso aqui foi exatamente o que aconteceu no juízo do ano 70? Tem dificuldade isso? Aí você vê, Jesus usou disso, o sumo sacerdote usou disso, e João, para escrever o livro de Apocalipse, usou isso em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo, quando tocou a sétima trombeta, os crentes estão por aí, os religiosos estão por aí. Porque Paulo diz que quando soar a última trombeta, nós seremos arrebatados. Abençoado. O sétimo anjo tocou a sétima trombeta naqueles dias. Está escrito aqui. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. De onde que João tirou isso? De Daniel 7, 14. De onde Jesus tirou? Daniel 7,13. De onde o sumo sacerdote tirou? Daniel 7,13. O que significava o juízo de Deus? O Filho do Homem vindo por sobre as nuvens, que era o dia do Senhor. E o que significou Apocalipse capítulo 1, versículo 10? Eu fui arrebatado, fui tomado no dia do Senhor. João foi o único que sobreviveu. Você está entendendo como é maravilhosa essas revelações? Você consegue? Você tem a dimensão? Você tem a dimensão do que você está ouvindo? Do que eu estou ouvindo? Você acha que na escola dominical alguém pode ter esse conhecimento? Você acha que um teólogo tem esse conhecimento? Você acha que um barbudão cheio de anéis, cheio de diploma no seu carro importado, ele tem esse conhecimento? É claro que não. Você acha que o Papa tem esse conhecimento? Você acha que o pastor presidente da maior assembleia do universo tem esse conhecimento? Não. Eles nos chamam de herege, eles nos chamam de falsos mestres, falsos profetas, os pregadores do youtuber. Aí você veja, continua em Apocalipse 11. Também João falou dos anciãos. Veja, Apocalipse 11, 16 e 17. Nós lemos o 15. Eu vou fazer uma leitura expansiva então. O sétimo anjo, no versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, ou seja, a sétima trombeta, a última trombeta. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 16. E os 24 anciãos, está vendo que anciãos era uma forma, um dialeto normal nos dias deles? Era assim. Então não pode levar muito ao pé da letra, que nem você falou, meu irmão. Opa, irmão Cláudio, só que em Daniel 21, 22 fala que o ancião de dia iria fazer justiça, só que o ancião do versículo 13 iria receber o Filho do Homem que viria por sobre as nuvens. Confere ou não confere? Confere. Então ancião, os 1000 dias, diabo, Satanás como adjetivo, era um dialeto comum deles. Então ele falou aqui, Apocalipse 11, 16 e 17. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E quem é que está no reino de Deus com esse que passou a reinar? Os que acreditam na escatologia consumada, os que creem que estão reinando em vida. Assim é, meu amado. Pega essa visão, pega essa revelação. Assim que é. Faça como eu fiz há uns 4 anos atrás, 3 anos e meio. Fale ao Pai que você quer aprender dele. Você não quer conhecimento teológico de ninguém, você não quer aprender com homem nenhum, você quer aprender diretamente do Espírito Santo da graça. Você quer aprender diretamente com o Senhor, que é o nosso Criador, o nosso Pai do Espírito. No Espírito é o nosso Pai.
Faça como eu fiz. E você verá como é maravilhoso estar vivendo sem o véu, sem os rudimentos de Moisés, sem os rudimentos, sem os mandamentos, as ordenanças, os preceitos da religião. Você vai ver como é maravilhoso. Amém? Então, olha, passou um pouco do tempo que eu queria fazer o vídeo, mas é aquilo que eu te falei. Assista 5 minutos, 10 minutos, vai dando pausa, vai marcando mais ou menos ali onde você assistiu e assista esse vídeo. Ele é muito interessante. Então, quando você ouvir a gente falando assim de algo que Jesus falou, é porque Jesus tirou de algum lugar para falar. Paulo tirou de algum lugar para falar. João tirou de algum lugar para falar. Eu tiro de algum lugar para falar. Eu não vou ficar aqui na frente da câmera inventando. Quem sou eu para inventar alguma coisa? Eu falo conforme está escrito. Ah, mas por que você tem esse entendimento? Não sei. Eu sei que eu tenho. E eu sei que você tem também. Vou repetir. Você que dá um glória a Deus, você que fala, é isso aí, eu também entendo, é assim. É porque você tem o mesmo espírito. Você tem o mesmo espírito lá dos 7 anjos que entenderam o livro de Apocalipse. Amém? Então, dê aquele joinha. Se foi útil para você, se você achou interessante esse vídeo, compartilhe ele com pessoas que estão por aí no escuro. De impacto de primeiro, eles vão dar uma refugada, mas tenha paciência, vai mandando, assista, vê mais um pouquinho. Ah, mas esse cara é um herege. Não, mas assiste mais um pouquinho, vai. Aí quando ele assistiu, comeu um sarapatel desse aqui, a mente dele já começa a ser esclarecida. Amém? E se você não é inscrito, e se você acha que você pode ter um aproveitamento para a sua vida espiritual, assistindo esses vídeos desse canal, se inscreva nele. Ative aí o sininho para que você, toda vez que eu gravar um vídeo novo, você receba em primeira mão. Amém? E se tiver interesse também, o YouTube agora disponibilizou lá, seja membro do canal. Se tiver interesse também de você ser membro desse canal, aí futuramente a gente vai ver se a gente faz alguma coisinha, uma premiação, algum brindezinho aí. Amém? Então, vamos fazer a oração daqueles que acreditam na escatologia consumada. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, e está em nós o vosso reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, que o amor, a graça, paz, as provisões do Pai estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.